Se não tem mais ninguém do Estado para pronunciar, eu vou passar agora a palavra ao nosso presidente André Siciliano, autor do projeto de lei, para falar um pouco sobre a questão do projeto e, especificamente, sobre o que já disse os dois palestrantes anteriores. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Vou me permitir aqui discordar do meu amigo Cristino Áureo. Deputado, só um minutinho. Só um minutinho. Registrar a presença do nosso prefeito de Macaé, o doutor Aloysio, aqui à minha esquerda. E do Antônio, do IBP. Nós estivemos juntos semana passada, e eu colocava para o Antônio que, quando da abertura do setor de petróleo, da Lei 478 de 97, que foi pensada a abertura e com a criação da ANP e do Repetro no ano de 99, quando nós tivemos os primeiros leilões, o preço do barril do petróleo era por ordem de $16 na ocasião, e justificava ter o Repetro por conta de que era um mercado novo, as empresas viriam de fora, tinha um risco. E eu disse ao Antônio, e volto a afirmar aqui, que o Cristino afirmou, que o Repetro ele era em todas as fases. Não era verdade. Não é verdade. Porque as linhas flexíveis a árvore de Natal molhada não estavam no primeiro Repetro. Estavam fora do primeiro Repetro. Então, o Repetro não tinha essa abrangência toda. Em relação à justificativa do emprego, da arrecadação, é bacana. Agora, nós tivemos 2 leilões no ano passado. Um no pós-sal, onde a diferença do primeiro lance ganhador para o segundo foi da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Nós tivemos, no pré-sal, tivemos 80% do lucro do óleo lucro, de vantagem para o governo. E é bom lembrarmos... Federal. É bom lembrar que, no futuro, no regime de partilha, o governo não paga imposto, não paga royalties, não paga nada. Pois bem, a gente tem acompanhado o mercado, a gente lê um pouco, acompanha. Nós sabemos que tem mais de 200 empresas internacionais querendo vir para o Brasil, em especial o Rio de Janeiro. 68% do petróleo conhecido está aqui, no Rio de Janeiro. Está no pré-sal. Não é à toa que um leilão de 80% sem o Repetro do Estado, e é bom que se diga, Paulo Ramos, sem o Repetro do governo federal, e não venha dizer que as empresas correram risco porque tinha palavra de governo para estender o Repetro até 2040, porque não tem. Ainda mais as empresas de petróleo, são as maiores empresas do mundo. Não vem correr risco aqui com história de que não tinha, mas tinha a palavra do governo. Então, petróleo hoje está em $64 o barril. O Rio de Janeiro, de tudo que é conhecido do pré-sal, está 68% para 70% está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perde muito, em especial com a política da Petrobras. A Petrobras, porque nós estamos falando aqui do Repetro, mas não tem só o Repetro. Então, tem uma falácia de Repetro, mas a própria Petrobras se beneficiou de 22 dispositivos no ano de 2014, de incentivo fiscal, de decretos, de convênios. Não foi só o Repetro é um deles. Só a Petrobras, 3 bilhões 185 milhões de reais. Só em 2014. A Petrobras paga, em 2006, entre as participações governamentais, os impostos, 156 bilhões de reais, balanço da própria Petrobras. Em 2014, ela paga 89 bilhões. Alguma coisa está errada. Preço do petróleo lá em cima, produção maior, e ela paga menos impostos. Petrobras tem mais de 300 tributaristas trabalhando 24 horas para pagar menos impostos. A Petrobras é uma das empresas. A Petrobras, que vende o gás, a molécula do gás para São Paulo, 10% mais barato do que vende para a empresa distribuidora do Estado do Rio de Janeiro, que é a ASEG. E que vende, prefeito que está aqui, de Macaé, não sei se tem outros prefeitos aqui, mas o GNV lá da sua região, lá de Búzios, de Cabo Frio, mais 22% no preço de passagem do Citygate de Cabiúnas. Então, lá, o consumidor dos municípios produtores pagam 32% a mais no GNV.
do que o Estado de São Paulo. Só de custo, hein? Só custo. Então, é muito bonito falar de emprego, de segurança, mas a gente precisa que a Petrobras seja a mãe do Rio de Janeiro, não a madrasta. Quando ela vende, como vendeu a partir de 2012 e 2013, para ela mesma no exterior, não só ela, todas as empresas de petróleo venderam para a subsidiária dela o óleo produzido aqui para formar o preço mínimo. Preço mínimo que o Estado do Rio de Janeiro perde 1 bilhão por ano no preço mínimo. Só do petróleo, sem falar do gás. Então, o petróleo está aqui, nós queremos os investimentos, mas nós vamos discutir os investimentos. Nós temos aqui, já pensando na questão do futuro, uma lei nossa que está sendo questionada no STF, que é em relação à taxa de fiscalização. Porque eu não sei, Cristino, se é tão ruim assim o regime de partilha. Porque uma empresa fazer a cessão de 80% do lucro é porque tem muitas vantagens. Mas está errado é o Estado sair do bônus, né? Falar de custo de produção, é bom lembrarmos que na participação especial, as empresas abatem todo o investimento realizado, ou não? Na participação especial não tem risco. E o pré-sal é um bilhete premiado. O mundo todo quer vir para cá. É muito importante, nós queremos que venham. Mas não, nós não estamos discutindo hoje o Repetro, mas as empresas não se beneficiam só do Repetro. A própria Petrobras, no ano de 2014, se beneficiou de mais 21 dispositivos. Então, o Repetro, quando foi pensado lá em 99, tinha um risco, logicamente. O Repetro não foi na fase de produção, não foi toda a cadeia. E, aos poucos, foi se ampliando o benefício. De novo, setembro e outubro do ano passado, dos dois leilões do pós-sal e do pré-sal, 73%, 60% de óleo lucro, mais de 1.500% de ágio, não foi porque não tinha um Repetro. Pelo contrário, já tinha, o Repetro Rio não estava fora do Repetro em 2017 e o governo federal não tinha estendido até 2040. Então, é bom que se diga que nenhuma empresa vai participar de leilão dando 80% de lucro com a garantia do Congresso, ainda mais no momento que a gente vive, de falar que vai passar o Repetro para até 2040 ou mesmo estender o Rio de Janeiro. É uma posição nossa. A Assembleia quer mais que isso. A Assembleia quer cancelar o Repetro. Ela não quer só na fase de produção. Ela quer cancelar 100% do Repetro. Então, nós estamos discutindo o Repetro. Tem algumas empresas preocupadas, mas nós reduzimos o conteúdo nacional. O Rio de Janeiro, que 33% do seu PIB é setor de petróleo, sofreu muito com a crise, quer seja do preço internacional ou da própria crise da Petrobras e da Lava Jato, que é importante que se investigue, que se prenda, mas o Rio sofreu muito, em especial por conta da queda internacional e da crise do setor. Mas o presidente da Shell diz que o mundo inteiro quer estar no pré-sal. A Exxon, que é a maior do mundo, não é isso? Quer estar no pré-sal. E eles não se movimentam pensando no tributo de 3%, 6% ou 8%. Aqui tem óleo, tem muito óleo, tem um estudo da UERJ, que o pré-sal pode ter mais de 190, tem 90% de chance de ter 196 bilhões de barris de petróleo. E volto a dizer, mais de 68% desse petróleo está aqui no Rio de Janeiro. É na bacia do pré-sal, mas é Rio de Janeiro. E é bom que o Estado de São Paulo passe também a ser produtor. Tem um artigo hoje, do Eduardo Maneira, hoje, não sei se é no Globo ou no Valor Econômico, que o Rio de Janeiro perde 12 bilhões de reais por mês, por conta de não taxar o ICMS na origem. Por mês. Tem uma curva ali de 40 anos, 35 anos, falando por mês. Então, nós queremos discutir, queremos a parceria das empresas, é importante, a gente está aqui para ouvir, mas a gente precisa também falar, porque a gente sofreu muito em 2016 aqui, 2017 na própria Assembleia, votamos coisas aqui para que o Estado pudesse sair
criar as condições para ter o regime de recuperação, mas a gente sabe que o setor de petróleo vai ser a redenção do Estado. E doutor Luiz Cláudio, doutor Cristino e doutor Antônio, 1.600 bilhões desse ano que o Repetro vai gerar é nada. Só se a gente falar do preço mínimo, a gente perdeu muito. Se a gente for falar... Mas é outra discussão, não. Tem que estar junto, Cristino. Sabe por quê? A discussão não pode ser descasada. Essa questão do preço da molécula do gás, que a gente produz aqui, não pode ser descasada. Entendeu? Não pode ser descasado. Não, mas tudo bem. Olha só. Então, a presidência, só para encerrar, porque eu provoquei o Cristino aqui. Quer que o deputado André Siciliano concorde. Eu estou aqui ouvindo com o presidente um monte de coisa que eu não concordo e estou calado. A gente tem que primeiro ouvir. Por favor, deputado. Então, a indústria de petróleo e gás é muito importante para o Rio de Janeiro, nós sabemos, mas Deus abençoou o Estado e o petróleo está aqui. E o pré-sal, onde se dava 10, 15 mil barris dia, no pré-sal são 45, 60, 70. Haja visto que a produção do pré-sal já ultrapassou o pós-sal. Haja visto que a Petrobras vem reduzindo a sua produção no pós-sal em Campos, porque aqui a rentabilidade é muito maior, a produção é muito maior, a qualidade do óleo é melhor. Ela não está vindo aqui mais para a Bacia de Santos, deixando Campos de lado por conta de que mas ela está vendo que o lucro é maior e mais rápido. E não só ela, como o mundo todo está vendo. Então, nós queremos a participação, queremos ter as empresas aqui, a gente quer uma discussão também na questão da taxa de fiscalização, também no tratamento que a Petrobras dá ao Estado do Rio de Janeiro, porque 1.600 bilhões que eles estão oferecendo em 2018 é nada do que a gente já perdeu nos últimos anos, só com o preço mínimo. Obrigado, presidente.